Mateus 7, capítulo 1, diz assim, capítulo 7, versículo 1. Não julgueis, para que não sejais julgados. Versículo 2, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida que usardes para medir os outros, igualmente medirão a vós. Versículo 3. Por que reparas tu o cisco no olho do teu irmão, mas não percebes a viga que está no teu próprio olho? E como podes dizer a teu irmão, permita-me remover o cisco do teu olho, quando há uma viga no teu? Jesus dizendo, versículo 5. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás ver com clareza para tirar o cisco do olho do teu irmão. Senhor Jesus, estamos nas tuas mãos. Tudo que eu quero é que o Senhor use a minha vida e fale conosco. Nós precisamos ouvir a tua voz. Se nós viemos na tua casa nessa noite, é porque o Senhor nos trouxe e seguramente o Senhor estava desejoso de receber o nosso louvor, a nossa adoração, mas também o Senhor estava querendo dizer algo para nós. Por isso eu peço agora, fala conosco, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Amém. A Bíblia fala em muitos versículos sobre o estender do dedo. Faz assim, aponta aí, aponta para o seu vizinho aí, para o seu irmão assim, ó. Você, viu? É você. Fala, é você. Foi eu não, é você. É você. Foi eu não. E o estender do dedo, ele tem um significado que é de criticar o defeito das pessoas, julgar o próximo, falar mal do seu vizinho. E o estender do dedo também tem o significado da pessoa se achar melhor do que os outros. Este é o significado de o estender do dedo. Viu? Você faz isso? Eu não faço não. Você fala aquilo? Eu não faço não, né? A pessoa é o bom. O bom é o Eduardo Araújo, na Jovem Guarda, né? Eu sou o bom, meu carro é vermelho, não uso espelho para me pentear. Eu também não uso. Mas Jesus disse, não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o critério que julgardes, você vai ser julgado. Então, irmãos, isso é uma coisa que chamou muita atenção para mim. Da mesma forma que a gente fala, da mesma forma que a gente critica, da mesma forma que a gente julga, isso vai voltar para nós, porque a Bíblia é explícita na lei da semeadura. O que você semeia, você colhe. E se você lança uma semente ruim, é isso que você vai colher. Você fala dos outros, vão falar de você. Você calunia, vão caluniar. Infelizmente. E sabendo disso, Jesus disse, né, que muitas vezes o nosso problema, a nossa vida é tão grande, o problema nosso é imenso, e a gente fica preocupado com o problema do outro que é pequenininho. Você tem uma viga, uma trave no seu olho. Trave é aquele pau que fica em cima do campo de futebol ali, que tem uns 7 metros mais ou menos. Você tem uma viga desse tamanho dentro do seu olho, e você fica preocupado com o cisquinho que está no olho do irmão, querendo tirar. Jesus diz então, vai lá e tira primeiro a trave do seu olho. A hora que você conseguir resolver os seus problemas, você vai lá tentar tirar o cisco do olho do seu irmão. O apóstolo Paulo nos adverte em Romanos capítulo 14, versículo 13, Romanos 14, 13, diz assim, portanto, Romanos 14, 13,
diz assim: portanto, abandonemos o costume de... O que está escrito aí, irmãos? Lê lá então. Portanto, abandonemos o costume de... Abandone esse hábito, irmão, não é bom não. Vai falar por quê aqui. Em vez disso, apliquemos o nosso coração em não colocarmos qualquer pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Por que a gente não deve apontar o dedo? Por que a gente não deve julgar? Por que a gente não deve ficar criticando e preocupado com o problema dos outros? Porque isso impede muitas vezes Deus de agir na nossa vida. Às vezes nós estamos orando, nós estamos buscando e não estamos tendo a resposta. Não estamos tendo, parece que Deus ouvindo as nossas orações. Por quê? Porque muitas vezes nós esquecemos, e isso aí machuca muito meu coração, irmãos. Dia de Santa Ceia, o apóstolo Paulo nos exorta em examinar cada um a si mesmo, né? E assim então participe. E porque as pessoas não se examinam a si mesmo e participam, existe na igreja muitas pessoas que são doentes, mortas, né? Preocupado com a vida do outro. Eu li uma vez um ditado que diz que Deus deu uma vida para cada um, que é para que cada um cuide da sua. A salvação é pessoal e intransferível. Eu não posso preocupar com a salvação da minha esposa. O que eu posso fazer é alertar, aconselhar, testemunhar, né? Incentivar ela a ser salva, mas eu não posso aceitar Jesus por ela. Eu não posso me batizar por ela, como tem algumas igrejas aí que um batiza para o outro, né? Mas aqui não, cada um tem que se batizar no nome de Jesus Cristo. Hoje em dia, isso virou cultura no nosso meio. Se para uma rodinha para conversar, 90% das conversas é o quê? É falar mal de algo ou de alguém. Falar mal do país, é falar mal das autoridades, é falar mal dos governantes, é falar mal dos patrões, é falar mal da igreja, é falar mal da frente. Reúne-se para falar mal, sendo que toda palavra que sai da nossa boca tem que ser palavra de quê, irmãos? De bênção, de edificação. Toda palavra que sai da nossa boca tem que ser palavra de edificação e não de destruição. Então, se for para a gente falar alguma coisa que não vai edificar, irmãos, é melhor ficar calado. Porque Salomão diz que até o tolo calado passa por sábio. Melhor ficar quieto do que falar besteira, né? A Bíblia fala assim, se você sabe, Jesus falou, que se você sabe que o seu irmão está em pecado, saia falando para todo mundo. É isso? O que acontece? Vai lá e fala com ele em particular, não é fala para os outros. Mas a tendência nossa é fazer o quê? Sair falando para os outros, né? Você viu fulano? Eu vou te contar agora. Ai, você não vai acreditar. Eu tenho uma bomba para te contar. O irmão ali está traindo. É edificação, irmãos? É edificação? Mas eu vi. Então, se você é realmente cheio do Espírito Santo, você tem que chegar até ele, seguir o que Jesus falou. E fala, irmão, eu vi, eu sei lá, ó. Eu vi, irmão. Está errado, Deus não gosta disso, não. Arrependa dos seus pecados. Estou arrependido, vamos orar junto aqui. Ora junto, se arrepende dos pecados, não faz mais, morreu ali. Pronto, acabou. Acabou.
Mas e se ele se rebelar? Não, você não tem nada a ver com a minha vida, eu vou continuar traindo mesmo. Leva 2 testemunhas, fala junto. E se ele continuar, leva para a igreja. E se junto também da igreja, aí manda para o inferno. Jesus falou. Né? Jesus falou. Mas o primeiro passo é ir falar com ele, impessoal. Porque enquanto a gente carregar este hábito de julgar, de falar, a gente não imagina que nós estamos nos prejudicando. Eu estou prejudicando a mim. Às vezes a gente fala porque fala, tá vendo, aquele lá está traindo, eu não traio não, achando que é o bom. Não, você está se prejudicando, por quê? Porque você está impedindo Deus de agir e operar na sua vida. A Bíblia diz, em Isaías capítulo 58, versículo 9. Isaías capítulo 58, versículo 9. Está escrito assim, ó. Isaías 58, 9. Se você não tem a Bíblia, lê lá. Assim clamarás a Yahvé, e ele te atenderá. Gritarás por socorro, e ele te responderás, eis-me aqui. Mas isso, você vai clamar, ele vai te atender, e ele vai te responder, mas isso, tem um mais aí, ó. Se afastares do meio de ti o jugo opressor, a língua e os gestos acusadores, e a falsidade no falar. Na outra tradução diz, e o dedo acusador. São 3 coisas que nós precisamos limpar da nossa vida, que muitas vezes a gente não considera maléfica. Tem coisas que às vezes a gente não consegue enxergar que é ruim, né? A gente precisa de um especialista. A lepra, ela começa com uma manchinha branca no dedo, onde você não sente, na mão, ou no braço, ou no corpo. Então você vê aquela manchinha, você fala, não dói mesmo, né? Não dói, lepra não dói. Aqui, ó, você pode colocar uma agulha lá que não dói, né? Mas é mortífera se você não cuidar. Então você precisa ir para o especialista, ele fala, não, isso tem cura, você vai ter que tomar os medicamentos assim, assado, e isso aí, o nome hoje mudou de lepra para hanseníase. Lepra é muito mais fácil, muito mais bonitinho, né? Está na Bíblia, né? Do que hanseníase. Então, o especialista vai detectar algo que talvez para você. Antigamente muitas pessoas morriam de doenças curáveis facilmente, porque falava, deixa assim mesmo. Tem muita gente que vai acabar indo para o inferno por hábitos e costumes, facilmente, com muita facilidade de se tratar, mas que a gente não liga. E tem 3 coisas que Deus colocou no meu coração que a gente precisa tratar, que está lá em Isaías. O primeiro é o jugo opressor. O jugo opressor é a manipulação da pessoa no falar, de colocar um jugo dominando as demais, coagindo as pessoas, sabe? Hoje em dia tem um termo para isso que é relacionamento abusivo, é isso? Mais ou menos, né? A pessoa coage, fecha a pessoa em falar. Incompetente, não sei o quê, parari, você não vai fazer, você não vai conseguir, você não vai atravessar. Oprime a pessoa. Nós não podemos fazer isso, irmãos, de jeito nenhum, e nós vamos ver na Bíblia por quê. Segunda coisa, línguas e gestos acusadores, é criticar os hábitos, os defeitos, as fraquezas, o jeito de ser. Hoje nós temos a Bíblia Sagrada, que é o manual de vida nosso. A igreja que Deus usa, as pessoas que Ele coloca aqui em cima do altar para falar. E o Espírito Santo está aqui tocando no coração de cada um. E a decisão é pessoal. A decisão é pessoal, né? O Espírito Santo tocou no seu coração. Não, realmente, eu tropeço muito em palavras, eu preciso melhorar. E eu senti isso no meu coração, eu preciso melhorar, porque eu
tropeço em palavras. Eu falo muitas coisas que não precisaria ser falado. Eu tenho um hábito, sempre tive desde jovem, de brincar muito. Quando eu era jovem, irmãos, eu era insuportável. Assim, de brincadeira. Eu brincava demais, tudo era piada para mim, tudo. Eu fazia piada de absolutamente tudo. Tem a minha esposa aqui, que estamos casados há 43 anos. Quando eu casei, eu tinha 22, ela tinha 21. Ela me conheceu nessa fase. Então, a gente tem mais facilidade de tropeçar nas palavras. Já reparou que muitas vezes a gente faz uma brincadeira e ofende? Já reparou isso, não? Às vezes você vai brincar, né? Você vai brincar, sem maldade nenhuma, sem intenção nenhuma. E você acaba ferindo a pessoa. Então nós precisamos tomar cuidado. E a terceira, a falsidade no falar. Essa daqui, eu fiquei assim bem meditando. O que é falsidade no falar que diz lá em Isaías 58:9? A hipocrisia. A hipocrisia. O fingimento. A dissimulação. O teatro. Tem pessoas que são verdadeiros atores. A pessoa chega, vou dar um exemplo. Ô irmão, sabe aquele irmão? Eu não suporto ele, viu? Deus do céu, porque ele é isso, ele é aquilo, aí, né? Ele não é crente, porcaria nenhuma, ele é uma tranqueira de primeira categoria. Aí o irmão aparece. Ô querido, paz do Senhor, que saudade, glória a Deus, sinta a presença de Deus. Teatro. Isso existe, irmãos. Deus está falando, isso existe. Isso existe. E a Bíblia fala o quê? É por isso que Deus não nos atende, é por isso que Deus não nos ouve, porque muitas vezes falta o quê? Sinceridade, falta verdade. Voz da verdade só no nome da igreja que eu participo, porque é uma verdadeira falsidade no falar. Quantas pessoas já chegaram para mim conversando, falando, não pastor, mas isso aí não fala para você não, isso aí ele fala nas suas costas. Quantas pessoas? Não foi uma, nem duas, nem três, nem 10, nem 20. Não é possível, não, ele falou sim pastor, mas eu conversei com ele, perguntei, ele não, na sua frente ele não fala não, ele vai falar isso nas suas costas. E aí muitas vezes ele não entende o porquê que Deus não está pronto a nos abençoar, sendo que as promessas que ele deixou na Bíblia são tantas. É porque, olha aqui, você chama a Deus, não te atende. Grita por socorro, você está passando por uma necessidade tremenda. E ele está até te ouvindo, mas não te responde. Deixa lá. Por quê? Julga o opressor. Língua e gestos acusadores e falsidade no falar. Muitos de nós, às vezes, irmãos, temos esse tipo de comportamento, de hábitos que a gente não enxerga como tão maléfico, mas são. Né? Mas isso acaba levando a gente a não ter uma vida abençoada e privilegiada aqui na terra. E isso pode comprometer a nossa salvação. Se o Espírito Santo tocar no nosso coração, tudo que temos que fazer é nos arrepender. Nos arrepender. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 4, versículo 11. Tiago 4, 11. O seguinte, presta atenção, irmãos, no que a Bíblia diz. Caros irmãos, está escrito lá? Caros irmãos. Não, o que está escrito lá? Não faleis mal uns dos outros. Quem se põe a falar contra algum irmão, ou passa a julgar o seu irmão, acaba protestando contra a lei, e a julga também. Ora, se passas a julgar a lei,
cessas de obedecê-la e assumis a posição de juiz. Um só é o legislador e juiz, aquele que pode salvar e aniquilar. Tu, no entanto, quem és para julgar o seu semelhante? É Bíblia Sagrada, irmãos. Você tem a sua Bíblia aí, você pode abrir e colocar lá e ler o texto e o contexto. Não temos o direito de falar da vida de ninguém. Eu tenho o direito de falar da minha. Porque tudo que eu fizer contra alguém, isso vai voltar para mim. Porque toda ação tem uma reação contrária na mesma densidade. Então vamos nos posicionar, irmãos. Vamos fazer uma análise da nossa vida. Às vezes a gente pensa, eu falo assim, eu sou pastor faz 24 anos, né? Mas quando eu começo a ler a Bíblia, eu vejo que eu tenho tantas coisas ainda para melhorar. Tantas coisas para melhorar. E a palavra do Senhor diz que aquele que diz que não tem pecado, esse é o pior de todos, porque está completamente cego. A gente peca cada dia. E onde mais pecamos é no falar. Eu não conformo que aquele artista largou da mãe. Você não tem nada a ver com a vida do artista, irmãos. E aí fica falando aí. E já liga para a comadre. E já posta no Facebook. A mulher dele não mereceu. Você não conhece a mulher dele, você não conhece ele, você não sabe quem é, você não sabe nada. O que você está dando palpite? Vai ler a Bíblia, irmãos. É verdade ou não é? E a gente fica preocupado com a vida do outro. Sendo que a gente tem que preocupar e nós não damos conta de preocupar da nossa. Essa que é a verdade. Se eu for ver tudo que eu preciso melhorar, irmãos, eu fico doido. Porque eu dou um trabalho para mim medonho. Se eu dou um trabalho para mim, imagina para Deus. Tão grande. Para terminar, Jesus disse, no Mateus capítulo 7, versículo 12, voltando lá para o Sermão do Monte. Nós começamos com o Sermão do Monte, vamos encerrar com o Sermão do Monte. O Sermão do Monte é maravilhoso, irmão. Se eu fosse você, eu ia ler ele de fora a fora. Mateus 7,12. Portanto, tudo quanto quereis que as pessoas vos façam, assim fazei-o vós também a elas. Pois esta é a lei e os profetas. Quando a Bíblia diz a lei e os profetas, é a palavra de Deus. Esta é a palavra de Deus. Tudo que você quiser que alguém faça para você, faça ele. Faça ele. Lance o bem. Semeie o bem. Por isso que Jesus manda amar o inimigo, manda fazer o bem a quem persegue. Porque você fazendo isso, você vai receber tudo de volta. E você vai ter uma vida feliz e abençoada. Amém? Entendeu a mensagem, irmãos? É uma mensagem que não dá para glorificar, né, irmão? Difícil, né? Como é que vai falar glória a Deus? Mas é a realidade, está escrito aqui. Então quero convidar você que entendeu a ficar de pé e nós vamos orar para encerrar o culto nesta noite. Senhor meu Deus, eu te agradeço pela tua palavra, eu te agradeço porque falaste aos nossos corações. Reconhecemos que temos errado, Senhor, e muitas vezes temos falado tanto de tudo e de todos desnecessariamente, mas nós não tínhamos o entendimento que isso fazia com que o Senhor não respondesse às nossas orações e não ouviria o nosso clamor quando estávamos precisando. Mas nós estamos aqui humildemente, como igreja, pedindo perdão pelos nossos pecados. Limpa-nos, purifica-nos, tira, Senhor, esse hábito nojento da nossa vida, de ficar olhando a vida dos outros, falando da vida dos outros, criticando a vida dos outros. Oh meu Deus, dá-nos força para vencer também contra esse vício maldito, que muitas vezes está impregnado na nossa carne e a gente não consegue se libertar. Mas a tua palavra diz que o Senhor veio para libertar os cativos. E se isso está nos oprimindo, nós clamamos por libertação na nossa vida agora, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Venha nos libertar deste mal, eu peço. No nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.